Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá, dar-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Sim, Deus nos tem protegido com a vitória cabal. Não se tem ele esquecido que na palavra real tudo nos tem prometido, ele nos tem garantido graça e favor sem par, sim, todo bem-estar quer nos dar. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá, dar-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar.
fato, ouvintes, nós precisamos da ajuda do Senhor para chegarmos ao fim como filhos de Deus. A melhor coisa que poderíamos mostrar para um povo sofredor, que luta com tantas dificuldades, não como o nosso país luta, mas como todo o mundo está lutando. Toda a humanidade está lutando, tanto rico como pobre, em todas as camadas. Há momentos difíceis, de lutas, de dificuldades. Então, o melhor que se pode apresentar para um povo que luta e que sofre é a recompensa eterna que está proposta para nós. São Paulo disse que o vitupério, as lutas do presente não são para comparar com a glória futura que em nós há de ser revelada. Então, se há um céu, e esse céu está repleto de glórias eternas, o melhor que se faz é despertar o povo para ir para os céus. Isto seria a melhor coisa que se pode fazer pelo povo. É certo que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Por outro lado, nós sabemos que nem só da palavra, isto é, nem só de religião, de fé, o homem pode viver nesta dimensão. Isso quer dizer que ele precisa trabalhar, precisa ganhar, sustentar sua família e coisas assim, não é? Mas Jesus recomenda: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Depois, então, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amados, se há um céu, se podemos crer que esse céu tem em si todo o descanso e todo o gozo que a mente humana não pode nem conceber, há também uma conduta e uma ordem, e o único caminho que nos conduz a este céu. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Há um só caminho que nos conduz a este céu de gozo e de glórias e de descanso eterno. Então nós devemos, todos juntos, procurarmos encontrar este caminho. Eu sou a porta, diz Jesus, e aquele que entra por esta porta encontra pastagens. Ele estava falando como pastor e nos tratando aqueles que entram por ele como ovelhas. E como o pastor dá a vida pelas ovelhas, ele deu a sua vida. E disse que ninguém pode arrebatar nenhuma ovelha sequer de suas mãos. Pedro disse: não foi com ouro e nem com prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas sim com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Há uma conduta e há uma ordem. Há uma ordem e há uma conduta. Há um caminho para esse céu de gozo onde queremos chegar. Ele, Jesus Cristo, nos deu, através das Escrituras,
toda a ordem, conduta e o caminho para chegarmos a este ponto de glória, de gozo. Ouvintes, o mistério tríplice de Deus é Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. Isso compreende o milênio. No milênio não haverá nenhuma dor sequer, não haverá nenhuma gota de sangue derramada na terra, não haverá nenhum crime, portanto, nenhum roubo, nenhuma doença, nenhuma morte. Oh, mas que coisa maravilhosa! O homem não pôde completar os 1000 anos, foi até 900 anos, por aí assim, mas não completou por causa do pecado, que Deus permitiu entrar no mundo para expressar seus atributos de Salvador, de Deus, de curador, de libertador. Mas a sua semente nunca se perdeu e nunca se perderá. Será, portanto, como era antes. A terra transformar-se-á novamente em um Éden. Adão, como um pequeno Deus, ele não tinha que ter o trabalho de subir numa árvore para apanhar uma fruta, porque aquilo é criação. E sendo ele um criador, estando na criação original, ele era um pequeno criador. Então, a criação tem que ser dominada pelo Criador. Adão não subia numa árvore para apanhar uma fruta. Ele falava apenas a palavra e aquela fruta vinha na sua mão. Foi o que ele perdeu. Mas o que ele perdeu não ficou definitivamente com Satanás, com o inimigo, com a serpente. Retornou para as mãos do seu dono original, que se fez homem, o Cordeiro Sangrento, em Apocalipse 5, com 7 pontas, 7 olhos de Deus, 7 Espíritos de Deus, que são 7 mensageiros enviados a toda a terra. Isso seria a restauração de tudo através do tempo preparado, estabelecido pelo próprio Deus. Temos de crer que uma vez resgatados por Deus, pelo sacrifício de seu Filho, nós estaremos neste reino restaurado, o milênio. Mas há um caminho que nos conduz para lá. Há uma ordem e há uma conduta. Jesus disse: largue a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Em outras palavras, Jesus está dizendo: aqueles que não querem a minha ordem e a minha conduta, eles preferem uma estrada larga, uma vida mesmo religiosa, mas que possa agir como bem entende, se portar como bem entende, esperando ser salvo. Porque nessa estrada larga encontra-se religiões. Mas por outro lado ele disse: estreita é a porta, espinhoso o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que entram por esta porta, que encontram esta porta. Agora, isso são palavras de Jesus que dispensam qualquer comentário e cancela qualquer argumento humano. Ele é quem disse assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mas o que nós não queremos? Nós não queremos a sã doutrina. Há muita gente se submetendo a espíritos religiosos, a fanatismos terríveis, a ponto de darem cabo às suas próprias vidas. Mas há outras coisas por aí de trás da cortina, sacrifícios que não agradam a Deus, sacrifícios horríveis,
anti-escriturísticos ou apoiados pela sociedade, pelo mundo religioso. Há tanto sacrifício que não agrada a Deus. A Bíblia diz que o único sacrifício que agrada a Deus é a obediência. Na verdade, para se obedecer à palavra, deve-se sacrificar, mas é o único sacrifício que agrada a Deus. A palavra de Deus não faz de nós fanáticos. Não, na verdade, um verdadeiro cristão não passa de um louco para o mundo, porque o próprio Jesus foi chamado de louco, de endemoniado. Mas se há um povo que tem um perfeito juízo, é aquele povo que tem o Espírito Santo. Esse tem um perfeito juízo. Ele sabe o que é errado e sabe o que é certo. Não deixa de fazer aquilo que é certo por causa do que vão dizer, por causa do que vão pensar. Não. Não, não. O Espírito Santo coloca em nós o caráter de Cristo. E já temos aprendido que reputação é aquilo que pensam de nós, mas caráter é aquilo que somos. É uma das condutas e ordens que Jesus tem nos dado. Ele diz em São Mateus capítulo 7, versículo 12: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Pode-se dar um exemplo bastante popular e claro para os nossos ouvintes sobre isto? Sim, quando nós paramos o nosso carro, aguardando um outro carro passar numa via preferencial, e que aquele outro motorista concede o seu direito para nós ficamos satisfeitos e damos um sinal de agradecimento. Está muito bem. Mas quando chega a hora de nós termos paciência com o outro motorista que está transitando, naturalmente com uma certa necessidade e qualquer coisa assim, nós nos tornamos impacientes. Nós não queremos que ninguém buzine atrás de nós insistentemente, assim que o sinaleiro abre. Eu costumo tirar essas lições todas. Mas tem uma coisa, quando a gente para atrás de outro e que ele tarda a avançar, quando o sinal abriu, então nós já queremos buzinar insistentemente. É uma aplicação, é uma ilustração apenas que estamos fazendo. Quantos maridos querem que suas esposas façam para eles o que eles não intencionam fazer para elas? Entre filhos e pais, e no sentido geral, mesmo nos empregos, empregados que esperam de seus patrões recompensas que eles não merecem. E por outro lado, patrões que esperam de seus empregados um fruto, um rendimento que eles não fazem jus daquilo. Jesus está dizendo: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Eu não quero que ninguém tolere um erro meu. Eu não quero que ninguém minta para me favorecer. Eu já tenho tido essas experiências. Falo com experiência própria. Me desculpem, me permitam testemunho próprio. Mas como no caso de uma nota fiscal, já tive que pagar uma mercadoria a mais. Mas alguém diz: sim, eu posso fazer esse desconto, mas sem nota fiscal. Então eu prefiro pagar esse tanto mais caro com a nota fiscal. Eu não quero que ninguém minta, sonegue para me favorecer. Não. Porque também eu não quero mentir para favorecer a quem quer que seja. Mas é que nós estamos vivendo num mundo de compromissados. Você aceita uma mentira a seu favor hoje? Você já está comprometido com aquela mentira. Não foi você que mentiu, mas você aceitou a mentira a seu favor. E resultado, aquela mentira te acompanhará toda a sua vida.
Somente pela fé, somente a verdade apaga a mentira. São Pedro diz aqui, na segunda carta, capítulo 2, versículo 19, prometendo-lhes liberdade, falando de falsos pregadores, falsos doutores, falsos mestres que viriam nos últimos dias, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Veja que Bíblia profunda, veja que pescador profundo este. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. 2 Pedro 2, versículo 19. Jesus disse que o ladrão não pode saquear a casa antes de amarrar o valente, o seu dono ali, antes de dar cabo à sua vida ou qualquer coisa assim. De quem você é vencido, você se torna servo. Na guerra é assim. No Velho Testamento nós vemos aqueles que eram vencidos se tornavam servos daqueles que venciam, que eram vencedores. O homem tem se tornado servo de um cigarro porque é vencido pelo cigarro. Você vence um leão, domina um leão e é derrotado por um cigarro, pelo álcool, pela cachaça, por uma mulher perdida. Tanta coisa o homem faz de um lado e perde tanto do outro. De quem você é vencido, você se torna servo. Agora, como podemos nós, como cristãos, almejando o céu de glórias e de gozo, aceitarmos uma doutrina que mente a nosso favor? Doutrinas religiosas que facilitam a coisa para nós, quando no fim nós vamos ser decepcionados, encararmos então a perdição eterna. Quem responderá por isto? Paulo disse: oxalá, rei Agripa, que você se convertesse, até mesmo essas cadeias se convertessem, essas prisões que têm prendido os homens fossem transformadas. Oh, meus amados, viajar contra a luz é querer ficar cego voluntariamente. Não queiramos a cegueira, mas antes vamos pedir ao Senhor para abrir os nossos olhos. Se você é vencido por uma falsa doutrina, você se torna escravo dela. Se você é vencido por uma mentira, você se torna servo da mentira. E quem poderá responder por você? A Bíblia disse: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Aqueles que ensinam o povo responderão caro diante de Deus. Por quê? Porque aqueles a quem eles ensinaram perecerão. Se não houvesse consequência para aqueles que são ensinados, naturalmente não haveria consequência para aqueles que ensinam. Mas como há consequência, a grande consequência da perdição eterna, então haverá a grande consequência de terror e expectação, essas almas todas clamando sobre aqueles que relaxam a palavra de Deus para eles. É uma mentira a seu favor, que você pode fazer isso e aquilo outro, quando a Bíblia lhe dá a conduta e ordem e o caminho para a glória eterna. Deus abençoe a cada um, abrindo os olhos de todos para verem estas verdades, em tempo de se arrependerem, se converterem e serem batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos mesmos. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário
nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Quando eu chegar ao lindo céu um dia, eu hei de ver primeiro meu Senhor. Eu hei de ouvir a santa melodia que lá está cantando em seu louvor. Então serei feliz entre os remidos, e lhes direi do meu prazer sem fim, porque no céu não haverá gemidos, e o céu será de glórias para mim. No lindo céu existe mais encanto que nos vergéis do mundo em plena luz, e entoarei ali um hino santo de exaltação ao nome de Jesus. Então terei prazer mais que inaudito ao contemplar as multidões sem fim, porque no céu meu nome está escrito, e o céu será de glórias para mim. Lindo céu, verei os meus amigos e meus irmãos, eu hei de ver também, sem mais temer tristezas e perigos, eu estarei feliz no mundo além. Então serei um santo redimido e viverei para sempre ali sem fim, porque no céu o gozo é permanente e o céu será de glórias para mim. Azul, céu sereno, num barco pequeno, vou deslizando no mar, e a brancura da lua nas águas flutua, numa beleza sem par. De longe parece ouvir-se uma prece no vento, nas ondas da espuma que envém, emoldura o caminho que passa o barquinho, seguindo as estrelas que o guiam do céu. Em dado momento transforma-se o vento,
cessa da lua ao clarão, e o mar tão bravio é um desafio a um barco sem direção. Com voz de lamento do meu pensamento, orei ao meu mestre com fé sem igual. E voltou a bonança, vitória se alcança, olhando para Cristo, o eterno fanal.